Fala, doutor João Jorge. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite aí para Gláucia, para o Vitor. Seja bem-vindo. Finalmente saiu a nossa live. Enfim, né? Saiu. É por causa do corre-corre da vida, né? Verdade. Davi, Eduardo. Temas não faltaram, conversas não faltaram, mas a live ficou devendo. Mas a gente não poderia deixar de fazer essa live e eu espero que seja a primeira de muitas. Demais. Não, e vai ser, porque o que não falta nessa. Principalmente nesse ano, a questão, né, de vários pontos que a gente precisa debater, até mesmo para a gente ter consciência quando chegar lá no mês de outubro, né? É super importante. Verdade. Porque aí depois que a gente apertar o botãozinho lá e decidir, a gente decide o nosso e o de todos os outros, das outras pessoas que fazem parte da sociedade. Né? Esse botãozinho verde do confirma é complicado, né? De 2 em 2 anos a Ah, gente passa por essa experiência e, infelizmente, nesses últimos anos a gente parece que não tem acertado muito, né? Mas a gente segue fazer o quê? lutando, a gente é brasileiro, a gente não desiste, né? Então, Isso. para quem estiver me assistindo, né, pelo Instagram do queridíssimo Manuel Agapito, meu nome é João Jorge. Eu sou psicólogo, sou também advogado. Hoje eu vou estar mais como psicólogo, falando um pouquinho da minha experiência, né, e tentando contribuir com esse tema tão atual, que é a questão da saúde mental, principalmente nesse pós-pandemia, né, doutor Manuel? Sim, é verdade. Pessoal, eu quero agradecer a presença de quem está aqui com a gente, tá? Quem está assistindo aí a nossa live, quem está assistindo pelo canal aí, pelo Instagram do Dr. João Jorge. Quero agradecer. Para quem não me conhece, sou Manuel Agapito, sou analista judiciário. Na verdade, a gente se encontra aí nas lutas da vida, né? E aí a gente acaba que se a gente for colocar tudo que a gente faz, na verdade, a gente acaba perdendo tempo com aquilo que não é precioso, na verdade. Então a gente deixa essas questões protocolares de currículo, essas coisas para uma outra situação. E é que a gente visa mais, a gente conversa muito, eu e o João Jorge, sobre a questão da aplicação prática daquilo que muitas das vezes a gente defende e muitas das vezes as pessoas vêm com um discurso preparado, pronto, para na mídia, em redes sociais, expor, e aí às vezes fica naquela questão do discurso, daquela questão marqueteira, do network, de contato para conseguir alguma coisa, e na verdade o trabalho ele não fica alicerçado, na verdade ele fica muito na teoria, enquanto na prática as pessoas deixam de fazer. E aí, então, assim, eu sou muito, para quem me conhece, já sabe do jeito que eu sou muito agoniadinho, não tenho muitas das vezes papo na língua, começo a falar, me ferro, mas aí eu digo que eu vou me controlar, mas acaba que a gente se depara com algumas certas situações da sociedade e a gente não consegue se controlar, porque na verdade quando a gente se cala, quando o bom se cala, quando o bem se cala, o mal predomina. Então acaba que eu pelo menos, Manuel, não consigo. E aí a gente resolveu, porque a gente teve na semana passada, né, doutor João Jorge, uma situação que é um problema já recorrente na sociedade, mas acaba ganhando ênfase quando entra na mídia, quando entra nos jornais, quando entra assim, quando é divulgado, porque na verdade acontece praticamente todos os dias, mas aí se tem o tabu, se tem a questão da não divulgação, de esconder, de tentar tirar por menos, de abafar a situação, e aí, quando ganha uma repercussão, uma publicidade, quando entra na internet, quando passa na televisão, aí ganha uma grande repercussão, como se não houvesse todo dia acontecendo esses casos, né? E aí ganha repercussão por quê? Porque foi numa instituição comercial privada, de bairro nobre e tal. Aí o pessoal, ai, não, tem magia, tem demônio, tem assombração. Não, será que não é para chamar atenção? Será que chamaria atenção se fosse em outro local, assim, menos popularizado, tipo na Galeria da BR, que nem funciona mais tanto? Será que ganharia repercussão? Será que chegaria no noticiário? Aí seriam alguns pontos para a gente analisar também, né, Dudu? São muitos pontos, como eu sempre falei, né? Falar de saúde mental, falar de suicídio, falar de qualquer tema, né,
de fato, sensível ainda para a nossa sociedade, repleto de tabus, de muitas vezes de crenças, né, de valores até culturais, sempre é muito complicado. E a gente vai tentar, claro, a gente vai falar a nossa opinião sem dúvida, porque querendo ou não, somos pessoas que temos as nossas experiências de vida, temos as nossas experiências profissionais. Mas o que talvez mais tenha me chamado a atenção, e foi isso que, inclusive, gerou, né, a iniciativa. Antes de mais nada, deixa eu dar um beijo para minha querida, né, Natasha Vasconcelos, querida presidente da comissão, desculpa, conselheira estadual, ex-presidente da comissão, né, da mulher advogada da OAB Pará, que entrou, mandou um beijo aqui. Beijo, doutora Natasha, e né, boa noite a todas e a todos e a todos que estão nos acompanhando. E que vão nos ver depois, né, porque vai ficar aí gravado para a posteridade. Então, o que a gente vinha, né, discutindo e falando é porque parece que sempre as pessoas, principalmente essas pessoas que têm o poder político e o poder econômico, é de fazer na verdade, é de não fazer um debate e de atuar de forma rasa, né, de forma simplória, e parece que fechando os olhos para uma realidade que ela não começa hoje, ela não começa essa semana. A questão de saúde mental, a questão de suicídios na cidade de Belém, ela é recorrente. Especificamente nesse local, já não é a primeira vez que acontece isso, né? Eu acho que a primeira vez tinha sido 2 casos assim na mesma semana em um curto intervalo de tempo, né? Mas assim, sim, é recorrente essas situações. Existem inclusive situações que muitas vezes dizem que aconteceram, mas que não chegou, né, até a grande mídia, que foi abafado de alguma forma. A gente não tem, né, no mundo hoje das fake news, a gente não sabe mais nem o que é verdade, o que não é. Mas o que de fato me chamou a atenção foi isso, né? Então, a gente vê pessoas, inclusive pessoas que a gente sabe que são profissionais, que têm alguma atuação, algum tipo, inclusive, de militância, né, social, sim, fazerem alguns tipos de pontuações ou de questionamentos ou de propostas, possíveis propostas de solução, de forma rasa, né? Então, vamos colocar tela. Então, poxa, a gente resolve o problema do suicídio, o problema de saúde mental na cidade de Belém com tela no shopping? A gente faz oração na frente do shopping? Será que é isso que resolve? Será que o debate é pela questão religiosa? Será que o debate é um projeto de lei agora e obrigar, né, o ente privado a adotar iniciativas, né, de vigilância e de controle para que as pessoas não se suicidem lá? Então, parece sempre que é um debate muito raso, muito superficial, muito para apagar incêndio, né? Muito atuação tipo bombeiro mesmo, como a gente fala. Quando, na verdade, a gente precisa falar de prevenção, sem dúvida. E aí, quando a gente fala de prevenção, a gente está falando das equipes de saúde, a gente está falando das equipes de assistência, a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de salário digno, de moradia, de transporte público de qualidade, de uma série de coisas, né? De salário mínimo digno, que dê realmente para a gente poder, pelo menos, chegar até o final do mês. Mas a gente precisa também falar de intervenção. E aí, quando a gente fala de intervenção, né, de cuidado, de serviços públicos disponíveis e privados também, é que é o X da questão, claro, que ninguém fala, né? Questão de CAPES, a questão das equipes que estão disponíveis nos CAPES, a questão do acesso, né, à psicoterapia dentro dos planos de saúde, que ainda há uma exigência de um encaminhamento médico quando isso não existe nenhuma obrigatoriedade da lei, né, que faça com que você, para ter acesso a um atendimento médico, você precise, né, de um encaminhamento, de um atendimento psicológico, você precisa de um encaminhamento. Mas os planos de saúde da condicionam dessa forma, entre tantas outras questões que a gente vai tentar aqui, né, dar uma pincelada e falar um pouco do que a gente pensa. E tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, eu quero já jogar a bola, né, para o doutor Manuel, que é da área jurídica. A gente sabe da importância justamente dos investimentos, claro, do orçamento, dos investimentos públicos, e que justamente nesses últimos 5, 7 anos, esses investimentos, incluindo, né, os investimentos em saúde mental, eles diminuíram, né? A PEC do fim do mundo, ela cortou os gastos e limitou, né, os investimentos
de modo geral nas políticas públicas, mas algumas áreas sofreram mais que outras. Isso também não precisa ser debatido, doutor? Sim, com certeza. Eu parto do princípio que o quê? Na verdade, a responsabilidade ela é uma responsabilidade geral. Mas a gente não pode eximir a questão que tem instituições e órgãos que elas têm uma responsabilidade maior, né? E aí, quando a gente olha por esse prisma, a gente tem que observar que, na verdade, todo mundo, se a gente for colocar, todas as instituições, todos os órgãos, todos os poderes, né, têm uma responsabilidade em relação à saúde mental, né? E aí a gente trabalha com o quê? A gente trabalha que todos têm a responsabilidade, mas é preciso a gente colocar que tem instituições que ela tem uma responsabilidade maior porque foi conferida a ela uma responsabilidade maior, né, ao Estado. Então ela não pode acabar se eximindo dessa responsabilidade querendo jogar para um terceiro unicamente, entendeu? Porque como o doutor João Jorge falou, e ele é mais técnico nessa área da questão porque, como ele já se apresentou anteriormente, ele é psicólogo, trabalha muito na área, e foi por isso que eu queria debater com ele. Porque quando eu vi o caso, eu falei, poxa, gente, mais um. Aí eu vi de novo, logo posteriormente, meu Deus, mais um. E aí ganhou grande ênfase por causa dessa questão, que foram 2 casos em uma semana, em um pequeno espaço de tempo, né? E aí a gente fala, aí quando eu comecei a verificar os debates, algumas posições, aí eu falei, nossa, sério? E aí eu fiquei pensando comigo, será que eu estou sendo muito rígido, muito, assim, exigindo muito, assim, de umas posições que não tem nada a ver? Eu falei, deixa eu conversar aqui. Aí eu joguei só a pergunta, o que acha? Eu nem coloquei a minha posição. Quando veio a resposta, eu falei, ufa, não sou só eu que penso dessa forma. E aí, gente, eu quero dizer para vocês, se vocês quiserem colocar também a opinião de vocês, aqui é um bate-papo interativo. Coloque a opinião de vocês. Se vocês tiverem pergunta, tanto do Dr. João Jorge quanto para mim, podem fazer a pergunta de vocês. Aqui a gente quer tentar interagir com vocês, entendeu? Vocês colocam aí que a gente vê a pergunta de vocês, vê a opinião de vocês, fala aqui o que vocês estão pensando. E aí eu debati dessa questão, que a responsabilidade ela é de todos, entendeu? Ela é de todos. Eu, por exemplo, como servidor público, eu tenho que atender aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele cidadão que procura aquela ajuda de uma forma de recepcionar, de agradar, de tentar resolver o problema dele. Porque quando ele me busca lá, principalmente porque eu trabalho em um órgão do Poder Judiciário, ele não está buscando porque ele está feliz. Dificilmente alguém procura, bate lá na porta do Poder Judiciário, eu estou feliz, eu vou vir aqui, vou vir visitar os servidores do Poder Judiciário, vou ficar aqui na fila esperando atendimento, porque eu vou visitar vocês que eu estou com saudade. Não, não é. Eles batem a nossa porta porque eles estão com problema. A partir do momento que eu não faço um atendimento humanitário visando tendo uma empatia com aquela pessoa carente, que muitas das vezes não tem a passagem para se conduzir até o fórum, saber. E aí é uma forma de eu estar trabalhando com essa questão, entendeu? Porque muitas das vezes as pessoas buscam a gente, doutor, e aí eu fico, meu Deus, eu acho que eu fiz o curso errado. Às vezes eles querem mais desabafar sobre a situação que eles estão passando do que necessariamente pegar já uma definição a respeito do caso dele. Porque a gente sabe que o nosso judiciário ele é lento, né? A gente tem várias demandas, são muitos processos, são poucos servidores, e a gente faz tentando fazer aquilo que pode e aquilo que a gente não pode, porque a gente doa da gente ficando mais tempo, trabalhando, vendo aquele processo, tudo. E aí, muitas das vezes, as pessoas sabem que o processo dela não vai ser resolvido naquela semana, nos próximos 15 dias. Mas ela quer que tenha uma pessoa, só o fato de você estar escutando, ouvindo ela, não cortá-la, não cortar a conversa dela, ou seja, mostrar que você se interessa, que você se importa com aquela situação que ela está passando, já é uma forma de garantir que aquela pessoa ela já saia mais aliviada dali. Tá entendendo? Aí, como eu falo, a responsabilidade é de todo mundo. Mas quando a gente pega e coloca numa pauta dessa, que é um problema super sério, que não é uma tela, não é uma coisa implementada assim, que vai resolver uma coisa muito prática, vamos resolver com a aplicação de tela. Eu falei, não, peraí, beleza, tem uma responsabilidade? Tem, vamos lá. Mas isso não vai resolver. Por que a gente não coloca, vamos acionar o Ministério Público para saber como é que estão os CAPs em Belém? Se a pessoa for lá pedindo atendimento, estão marcando para quantos dias depois? Ou meses? Ou semestres? Bimestres? Porque eu quase tenho absoluta certeza que se eu for lá, alguma pessoa que estiver precisando for lá, não vou marcar para na semana que vem. E aí eu quero saber como é que está a estrutura.
Tem servidores suficientes para entender, porque a gente tem que trabalhar, que a gente estava trabalhando com saúde mental, e é a saúde mental de todas as pessoas. Será que o poder público está tratando da saúde mental desse pessoal que está lá na linha de frente atendendo? Eles têm estrutura suficiente? Lembrar que eles também podem ser, eles podem também figurar nesse polo aí do suicídio. Sim. Por sobrecarga de trabalho, por tudo, por não conseguir ajudar o outro, entendeu? Vamos pensar numa hipótese assim, fulano buscou atendimento, eu não consegui atender ele, tive que remarcar por uns 2 meses e pá, foi o fulano que se jogou. E aí? Como vai ficar a cabeça desse servidor, desse funcionário, desse servidor, dessa pessoa que não conseguiu pensar, se eu tivesse conversado com ele antes, será que eu poderia ter conseguido evitar isso? Então, eu acho que a pauta de discussão, ela não é uma pauta de discussão que se submete unicamente à questão da implementação de rede, sabe? É até uma implementação de rede, mas não é aquela rede lá para impedir o pessoal de saltar, mas é uma rede de apoio, de fato, entendeu? E aí era isso que eu estava falando. Gente, pelo amor de Deus, sério, que estão batendo nessa pauta aí. E cadê a pauta de acionar o Ministério Público para verificar a situação dos CAPs? Se está tudo ok. Se tem psiquiatra. E é como tu mesmo falaste, doutor. É uma pauta muito complicada, que até a gente que tem plano de saúde, os cidadãos que têm plano de saúde, por exemplo, a gente precisa, de fato, mesmo desse encaminhamento, dessa solicitação. Algumas vezes a gente ainda tem que passar pelaquela perícia lá dentro seja qual for a instituição aí do plano de saúde para poder autorizar, e é condicionado e limitado a 12 ou 10 sessões por ano. Exatamente. Tem uma limitação, né? Na verdade, o acesso à rede privada, mesmo a gente ainda tem, né, esse mito de quando a gente tem um plano de saúde, supostamente a gente está melhor servido. Mas quando realmente a gente precisa acessar, seja pelo público, seja pelo privado, a gente enfrenta o que, de modo geral, a gente vai enfrentar nas instituições, e você falou isso um pouco, inclusive, na questão do acesso ao judiciário, que é a burocracia, né? O excesso de burocracia, que, inclusive, também gera e causa um adoecimento. Várias pessoas, muitas vezes, adoecem, né? Ou apresentam algum tipo de sintomatologia, uma melancolia, uma depressão, uma tristeza, por conta desse alongamento, desse tempo, né, da justiça que não é o tempo da sociedade, ou da urgência que realmente nós queremos, né, resolver aquela situação, principalmente quando são questões relacionadas à saúde. Mas foi muito interessante quando tu me perguntaste como é que está a situação dos CAPs, né? E aí eu queria fazer algumas reflexões nesse sentido, porque eu não fiscalizei, né? Não sou ente fiscalizador, não tenho como saber, né, de toda a situação, mas os que... Mas fica a sugestão, né? Para quem estiver vendo, acionaram para a rede, aciona para investigar a situação. Mas pelo menos os que eu conheço, né, que eu frequento por conta de acompanhar alguns dos nossos usuários, eu posso falar. Né? Mas antes de falar sobre isso especificamente, eu queria pensar um pouquinho, né, na cidade de Belém, especificamente. Até porque ela serve para a gente, se a gente pensa assim, se na capital está desse jeito, como é que deve estar o interior, inclusive, né? Que a gente sabe que é muito mais difícil ter acesso a algumas políticas públicas, incluindo a de saúde mental. Então, antes da pandemia, nós já tínhamos, né, alguns equipamentos instalados e pessoas que já faziam o seu tratamento, né? Algumas pessoas que já eram diagnosticadas, ou aquelas pessoas que procuravam, né, espontaneamente para fazer o acolhimento e iniciar, né, buscar algum tipo de alternativa, algum tipo de apoio e tudo mais. Seja pela UMS, né, pelas unidades municipais de saúde ou unidade básica de saúde, seja ou diretamente já, né, a rede, a RAPS, né, a rede de atenção psicossocial, que é composta pelos CAPs. Veio a pandemia e o número de adoecimento, né, de transtornos emocionais, de comprometimento psicológico, ele aumentou significativamente. Seja por conta do próprio medo da doença, seja porque pessoas perderam, né, parentes queridos e desenvolveram luto e depressão, entre outras comorbidades. Seja porque estavam vivendo ali bem, mas aquela situação da pandemia, junto com a doença, com tudo que estava acontecendo, e aí tem as questões econômicas, a própria questão familiar mesmo interna, né, a convivência ali, não poder sair, o lazer, e toda aquela situação, acabaram desenvolvendo algum tipo, né, de comprometimento. E aí, veja,
nós saímos, né, entre aspas, pelo menos considerando os dados oficiais, né, dessa situação pandêmica, até por conta de termos hoje mais de 80% da população vacinada e um número de mortes muito reduzido, sem ter criado nenhum equipamento novo, não foi inaugurado nenhum serviço. Só a gente refletir. Quantos serviços novos de atendimento psicossocial na cidade de Belém foram inaugurados? Só para a gente pensar. Nenhum. Vamos partir para a segunda situação. Hoje nós temos um número muito grande de crianças e adolescentes com algum tipo de comprometimento mental ou alguma situação de desenvolvimento. E as famílias geralmente são encaminhadas ou procuram algum tipo de orientação nos CAPs né, que são direcionados a esse público. Em Belém, nós temos um. E isso, no mínimo, nos últimos 6 anos. Não foi criado nenhum outro equipamento. Nós não temos nenhum paralelo do Estado para dizer assim, mas tem um que complementa esse serviço. Não tem. E aí ele fica localizado, né, numa região muito central de Belém. De fácil acesso, mas pelo menos para quem mora ali naquela região, né? Ele fica na Duque. E para quem mora em Icoraci? Para quem mora em Outeiro? Para quem mora em Cotijuba? Para quem mora em Mosqueiro? Ele é totalmente de difícil acesso. Pessoas que já chegaram para mim, que eu encaminhei para o CAPVI, disseram, doutor, eu não vou levar meu filho. Primeiro porque eu tenho ele, mas eu tenho mais 2. Para eu poder, né, levá-los, eu preciso pegar, no mínimo, 3 ônibus. E eu tenho que levar os 3, porque eu não posso deixar os outros 2 sozinhos, porque eles também são pequenos. Eu sei que eu vou chegar lá e eu não vou ser atendida na mesma hora. E o que vai acontecer? Essas crianças vão ficar lá, elas vão ficar com fome, elas vão começar a dar trabalho. Eu não tenho, inclusive, como me liberar o dia todo por conta do meu trabalho, né? Então, é toda uma circunstância que dificulta, principalmente no caso das mulheres, né? Em relação às crianças, e que dizem, eu não tenho como ir. E mesmo até que eu for, eu assim, não, vou tirar esse dia e vou. São 6 passagens. São 3 para ir, 3 para voltar. Né? Eu não tenho condições hoje de estar pagando esse valor, né, de passagem para todo mundo. Então, é uma situação difícil e que atinge principalmente os mais vulneráveis, aquelas pessoas que realmente estão à margem, né, da sociedade. Então, esses são os primeiros pontos. E agora, falando especificamente, né, da sua pergunta, e aí eu acho que já tem algum comentário aqui que a gente precisa ler, eu vou muito no CAPES AD, né, acompanhar os nossos usuários, que é o CAPES tipo 3, de álcool para pessoas com comprometimento mental, incluindo álcool e outras drogas. Lá nós temos 2 psicólogas, uma estava afastada. O acolhimento geralmente são com outros profissionais da saúde, né, que não necessariamente são psicólogos. Você passa por um atendimento médico, mas é de um clínico geral. E o atendimento com o psiquiatra de uma consulta, de um atendimento realizado em maio agora de 2022, ficou com o psiquiatra agendado para agosto. Olhando pelas datas, né, do que aconteceu, deu mais ou menos 2 meses. De uma pessoa que já está, né, com uma sintomatologia avançada e que precisaria, inclusive, não só passar por essa avaliação, porque nunca passou, mesmo já tendo feito outros atendimentos lá, e que vai ter que aguardar todo esse tempo. E porque quando também você procura em alguns, você não encontra esses profissionais. Seja porque não tem mesmo, seja porque os que têm não aceitam o salário que não é condigno com o que eles estariam dispostos, né, a realizar, quando muitas vezes eles podem ganhar muito mais, né, num consultório particular, cobrando uma consulta de 300, 400, 500 reais. E que uma pessoa, né, com salário mínimo ou até desempregada, né, muito mais vulnerável economicamente, ela não vai ter condições, né, de arcar. E que muitas vezes ela não tem um plano de saúde e que ela depende do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, veja, o tempo que talvez esses políticos que nós temos, né, como referência aqui no Pará,
estão aí fazendo esses projetos de lei, eu pergunto quantas emendas parlamentares eles destinaram, inclusive aqueles, né, que se arvoram, que defendem a família, que defendem Deus, que nananana. Quantos valores, né, desse Ô, doutor, dito? rapidinho, interrompendo, só explica aí pra galera que tá assistindo a gente, que eu tô vendo que tem uma galera, uns conhecidos bem meio assim do interior, Colás, e tem uns amigos, já tem uma vivência com a gente e tal. E aí, mas só explica aí pra galera que politicamente o que significa em tese as emendas parlamentares. Então, eu ia deixar essa para o senhor, que o senhor que é o professor de Direito Constitucional. Mas as emendas Eu ia falar, mas como eu estava falando, em resumo, galera, era o repasse e destinação de verbas, dinheiro para implementar. Mas tem acontecido durante um bom tempo, é uma nova forma de mensalão, as emendas secretas, né? Esse é um orçamento secreto, que a gente não sabe nem para onde é destinado. E eu pergunto, desses políticos, quanto dessas emendas, né, secretas, desse orçamento secreto, eles têm de fato destinado? Secretas, não secretas. Exatamente. As não secretas também. Quanto realmente destinaram para o investimento, né, na saúde mental, para os equipamentos de saúde de modo geral, para prevenção, para atenção básica, para assistência social, que muitas vezes recebe, a gente acaba recebendo, eu que trabalho na assistência social, acabo recebendo o primeiro impacto da saúde. Porque a pessoa não consegue e ela vai na assistência, né, procurar algum tipo de auxílio, sendo que, enfim, o caso dela é de saúde e a gente precisa realmente intervir, né, junto aos equipamentos para poder conseguir uma consulta, para poder conseguir a medicação, para poder encaminhá-la muitas vezes para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, enfim. Então, veja, esse de fato é o debate que a gente precisa fazer com a sociedade. Eu entendo que a live, né, a gente quer, não é para mim e para o Manuel, né, é para as pessoas que de fato estão aí, para elas poderem pensar, refletir e debaterem isso em casa, com seus amigos, com seus colegas, para a gente realmente, e principalmente, ano de eleição, quando os políticos baterem na sua porta, pergunte para ele. Pergunte, mas E aí, candidato, pega na mão dele e fala: e aí, doutor, quanto o senhor mandou para a saúde pública? candidato, Quanto tempo em servidor? proposta, né, para a saúde, para assistência, para segurança. O que, que o senhor realmente vai fazer? Quantos equipamentos? É isso que a gente. Eu não quero criação só do dia tal, porque já está faltando até mês e dia para destacar o Da dia homenagem ao fulano de tal na Câmara de Vereadores, do título de cidadão belemense. Não é isso que nós queremos. Né? Não é isso que nós queremos. Nós queremos, de fato, política pública, investimento, serviço público de qualidade, investimento, né, na contratação, concurso público. Você me perguntou, né, como está a situação dos CAPs. Como eu falei, eu não posso falar de todos, eu posso falar especificamente desse que eu levo os meus usuários e conheço de perto, uma equipe que trabalha ali, né, mínima e tentando dar conta de todo mundo, que a gente sabe, e você falou muito bem, né, sobrecarrega muitas vezes o servidor, que está lá e que também precisa de atenção e de cuidado. Inclusive, hoje, os servidores, né, da Prefeitura de Belém fizeram um protesto, chegaram a fechar a Almirante Barroso, reclamando exatamente do plano de assistência que o município oferece, que é pago, porque é descontado, né, do salário do servidor, que é o IASB, né, ligado ao IPAMB, que funciona ali no mesmo prédio, que não funciona, que a gente paga e não consegue marcar consulta, a gente não consegue ser atendido. Dão um número, um 0800 que ninguém atende, a gente chega lá, é uma fila, a gente perde trabalho. Você passa mal, vai para o atendimento de urgência, o médico te dá uma declaração. Aí você leva a declaração para o trabalho, não é aceito, porque só aceita atestado, mas eles não dão atestado. Como é que tu justifica? E essa comunicação, como é que fica, né? Porque é a administração pública vinculada ao Poder Executivo. Sabe? Como é que você justifica? E é uma coisa esquizofrênica. E você está doente, aí você que tem que correr atrás, você que tem que dar seu jeito. Então, veja, são tantas questões que eu nem sei se uma live seria, né, suficiente para a gente pensar aqui. E aí, como você mesmo falou, galera, vocês que estão aí, a gente não está com o intuito de criar que você entenda como é que funciona, como deixa de funcionar, mas, na verdade, é mostrar para vocês que existem uns assuntos, uns debates que são mais importantes do que outros. E é justamente para você que é cidadão, para você que precisa desse suporte, desse apoio e da posição dos políticos, quando você vê alguma coisa, você dá uma olhada. Não, eu vi o doutor João Jorge que trabalha na área da saúde, que ele é psicólogo, me narrou um pouco das
da vivência real. E é pensar o seguinte, não, só isso não vai funcionar. Eles podem fazer e devem fazer muito mais. E colocar lá no Instagram da pessoa, ah, foi a rede, ótimo. E aí, como é que tá o CAPES? É você aguçar, cutucar. Porque a gente que não é chaveiro de política, a gente não precisa estar esperando ficar aplaudindo assim. Ai, meu projeto de lei foi aprovado pro dia da caneca branca. Não, você não é chaveirinho, você não depende. Bora lá cutucar, eu amei o dia da caneca. Mas e aí, como é que tá a fiscalização do carro? O senhor passou emenda parlamentar para lá, o dinheiro, senhor? Entendeu? É cutucar isso mesmo, gente. Porque a gente precisa entender que a gente não pode ficar só nos discursos clichês rasos de marketing, entendeu? Ai, todo mundo quer fazer o projeto de lei, todo mundo quer acionar o Ministério Público para atacar a rede e tal. Cara, porra, mano, faz uma coisa mais inteligente, faz uma coisa, tu consegues, tu sabe fazer. Então dá pra gente, como cidadão, pra gente que é povo brasileiro, pra gente que é da sociedade, mesmo que a gente não precise do sistema, mas, porra, cara, a gente tem aí muitas pessoas precisando, e é cutucar eles mesmo. Não, tu podes e deves fazer mais, entendeu? Não ficar só nesse discurso e deixar passar batido, entendeu? A gente tem que aguçar. Eu costumo dizer o seguinte, eu sigo assim os políticos aí falam, ah, não gosta, não segue. Não, não gosta, não segue não, querido. Se você não quer ser cobrado, não se candidate, não vire político. Porque você tá lá para ser cobrado, entendeu? Você tá lá para ser cobrado, você é nada mais como um servidor público, entendeu? Então você tá lá para ser cobrado na sua função, na sua obrigação. Então é o seguinte, é você cobrar mesmo lá, cutucar para ver se desperta aí a antena para ver que a gente não é mais besta. Já passou aquela época que a gente deixava as coisas passar e ficava tudo por como ficava. A gente tem que se posicionar, se colocar e abrir a nossa mente e ir em busca dessas coisas. Doutor, eu acho que tem um colega, o Nadson, ele é de lá de Barcarena. Conheço o primo Nadson, um braço, primo Nadson. Ele colocou alguma posição dele, não sei se ele colocou uma pergunta, ele falou sobre saúde. Ele falou para a gente poder pensar, né? Ele falou da situação, ele concorda também com a situação complicada e triste que a saúde, de modo geral, né, passa no Brasil, principalmente da pessoa que sente dor, né, que precisa, mas sobre a necessidade também da gente ter um pouco mais de empatia. E aí é muito interessante colocar esse termo, porque muitas vezes ele sai, né, da boca de algumas pessoas, mas também de forma rasa, de pessoas que falam de empatia, mas sem saber de fato o que significa empatia, ou o que é pior, de cobrar empatia sem de fato praticar. E eu também vejo também muito isso, né, no nosso dia a dia, principalmente, né, de pessoas que, enfim, que estão tanto no serviço público, quanto na política, quanto no movimento social, que supostamente deveriam, né, dar o exemplo e que não dão, né, na vida prática, no seu exercício diário. E aí eu fico realmente vendo o quanto, na verdade, a gente precisa denunciar essa hipocrisia, que é a arte de cobrar aquilo que você não pratica muitas vezes, né? Mas é fundamental. Só quer ver nós, volta o reino nada, né? Hã? Desculpa. Só quer aquele famoso ditado que a minha mãe fala, só quer venha nós, vosso reino nada. Mas aí eu concordo que sim, quando a gente fala de empatia no sentido de se realmente se colocar no lugar do outro e tentar enxergar pela ótica do outro, ela é fundamental, é talvez o que a gente mais precise nesse momento, né? E às vezes é tudo que na verdade a gente tem, principalmente quando muitas vezes não depende da gente. Eu passo muitas vezes por isso, acredito que você passa também muitas vezes por isso, né, como analista judiciário, que é quando a decisão, né, o poder, justamente o poder econômico, o poder da caneta, ele não está na nossa mão, né? A gente até quer fazer mais, uma frustração, mas a gente não consegue, né? A gente tem que, na verdade, enfim, ter empatia, compreender aquela dor, às vezes até compreender o desabafo daquele cidadão, daquela cidadã, mas de realmente aguardar o tempo e muitas vezes incentivar e fazer esse movimento de luta, né? E dizer assim, olha, realmente está difícil, mas são vocês, denuncie mesmo, né? Você pode ir, você tem seus direitos. Eu faço assim, né? Eu oriento e dou a maior força para que, de fato, de repente, quem sabe daqui mais um tempo, daqui mais uns 5, 10 anos, a gente consiga estar em um cenário bem melhor do que nós estamos hoje, né? E a gente verifica que não precisa, né?
Olha, eu quero jogar para vocês que estão aí assistindo a nossa live, para quem viu, porque foi bem notório, né, essa questão aí dos episódios que aconteceu, e também bem como também foi bem ganhou uma repercussão bem grande essa questão, né, da obrigatoriedade dos pedidos, acionamento do Ministério Público no que tange a reunião com algumas instituições aí privadas comerciais, no que tange aí a questão da instalação obrigatória, né, de telas, de redes, para buscar evitar isso, e outras questões. Eu queria saber de você, que viu isso, fala, qual é a sua opinião acerca dessa situação, dessa obrigatoriedade da instalação das redes? E aí eu quero saber a sua opinião. Concorda? Achou bacana? É bacana? Aí eu quero saber, é suficiente ou não é? E qual seria a sua outra sugestão? Entendeu? No que tange a esse trabalho de prevenção em relação ao suicídio, à saúde mental também. Não de prevenção da saúde mental, né? De cuidar da saúde mental dos cidadãos. Tá bom? Deixa aí a sua opinião. E aí, doutor, como o senhor falou, a demanda já tinha uma demanda, né? Junto à assistência social, às redes aí de apoio, a questão da saúde, do acolhimento, né, das pessoas que têm problemas de saúde mental. E aí, pô, todo mundo sabe, porque todo mundo noticiou aí que os problemas de saúde mental se agravaram, aumentaram muito após a pandemia. Caramba! E aí, o que fizeram? Será que se agravaram mais? Vai precisar de mais gente, vai precisar de mais estrutura física, de pessoal, tudo para atender, já que foi constatado por todo mundo, e isso foi divulgado de forma super ampliada na internet, nos jornais, em tudo, sobre a gravidade e o aumento de problemas das pessoas com problemas de saúde mental. E aí? E as pesquisas mostram isso, as pesquisas acadêmicas comprovam isso, e que de fato não houve investimento. E aí eu pergunto, cadê o concurso da SESMA? Cadê o concurso da SESPA? Cadê, de fato, a criação de novos equipamentos, a abertura de novos equipamentos, né, para atenção à saúde mental? E aí é só importante deixar claro para quem estiver nos assistindo, para quem for assistir depois, que assim, em nenhum momento nós estamos eximindo o ente privado da sua responsabilidade, que inclusive está previsto na legislação, na função social da propriedade, na Constituição, enfim, toda a legislação que o doutor Manuel conhece melhor até do que eu. Mas, na verdade, é entender que não passa apenas por um ente ou por uma ação. Muito pelo contrário, ela começa desde o momento em que nós vivemos em uma sociedade que não do trabalho, que não promove, de fato, uma qualidade de vida no próprio ambiente de trabalho. Né, com a alteração, né, Manuel, da última reforma trabalhista, hoje é possível você descontar até o tempo que a pessoa vai no banheiro. E eu tive vamos dizer assim, a inoportunidade, né, de ouvir uma experiência de uma pessoa conhecida que trabalhou em uma rede de supermercados muito conhecida, né, aqui da capital, não vamos citar nomes, né, por questões éticas, e para não ser processado depois, mas eu não tem problema nenhum. Se for, a gente vai pro pau. Não tem problema. Demora mesmo. Mas, enfim, e que ele estava numa jornada de 12 horas, e aí, quando tinha voltado assim, a supervisora dele falou assim, você vai ficar mais um tempo hoje, né? E ele disse, mais um tempo? Por quê? Ele disse, porque você foi no banheiro, você demorou 10 minutos. Então a gente, assim, ouve uma coisa dessa, o que você fala com uma pessoa dessa, né? Diante de uma... Amigo, eu fico perplexo. A única palavra que eu vou falar, desculpa aí quem estiver na live, eu falo, nossa, é um país que a gente não pode mais nem cagar em paz, que já é descontado do horário. Olha, vão derrubar a nossa live com esses termos impróprios. Derruba faz né? Mas, de fato, assim... E aí eu tô falando isso, mas tem inúmeros outros, né, exemplos de pessoas que já chegaram para mim e colocaram essa situação gravíssima. Então, que ambiente de trabalho? Como é que eu tenho saúde mental hoje? Como é que eu consigo prevenir a minha... Hoje, vamos dizer, hoje... Você, eu, quem está nos assistindo, nós estamos bem, né? Ou pelo menos estamos mais ou menos bem. Estamos sobrevivendo.
Como que eu, numa sociedade onde eu preciso acordar 5 horas da manhã para poder conseguir chegar no horário no meu trabalho, tendo que pegar muitas vezes, como eu dei aquele exemplo daquela, né, pessoa, 2 ou 3 ônibus, passo ali, né, o dia todo, saio 6 horas, vou chegar 7, 8 horas da noite em casa, numa cidade que ou faz 40 graus, como fez ontem, e eu passando mal no calor, ou chove, né, de alagar as ruas e deixar as pessoas desabrigadas. Como que eu vou ter saúde mental quando justamente nessa hora em itinerário, né, do meu deslocamento da minha casa para o meu trabalho, eu pego ônibus sucateados, sujos, com uma tarifa alta, sem ar-condicionado, vou em pé durante toda a viagem, né? Enfim, tanto na ida quanto na volta. Como que eu vou ter qualidade de vida quando no final do mês, depois de me matar, né, o mês inteiro de trabalho, eu recebo um salário mínimo de R$ 1.200, que já foi corroído por uma inflação horrível e por essa questão do dólar, que tudo está atrelado ao dólar, que quintuplicou, né, e desvalorizou o nosso real, né, por conta das questões econômicas que o nosso governo também não colabora. E aí, esse dinheiro ele já chega corroído e não dá para eu poder comprar uma cesta básica que chegue até o final do mês. Como que eu vou ter saúde mental quando nem momentos de lazer eu posso ter? Eu não tenho mais direito ao meu lazer, porque eu não tenho como ir para os espaços, porque eu não tenho dinheiro. Mesmo quando eu vou, tem a questão da segurança. E alguns espaços são específicos para uma determinada classe, que pode pagar. Se eu não tenho condições financeiras, as pessoas mais humildes, mais vulneráveis, mais pobres, não vão ter acesso, né? E aí o Nadson contribuiu aqui. Essa é a realidade da maioria da nossa população. É muito difícil. Se for para pensar, nem existe qualidade de vida. Exatamente. Não temos qualidade de vida, nem no ambiente de trabalho, nem de modo geral na sociedade. Automaticamente eu não tenho como ter saúde mental. E o que me sobra do Estado, quando eu justamente tenho um agravamento da minha saúde, quando eu fico mal, quando eu preciso de um tratamento, quando eu preciso de uma ajuda, quando eu preciso de um auxílio, é chegar no atendimento e não ter esse atendimento. E das pessoas que têm Mas o é isso poder aí. e a responsabilidade, eu vou ler na internet que o projeto é obrigar o ente privado a colocar uma tela. Porque é isso que vai resolver. Gente, eu enlouqueço, né? Aí quem vai enlouquecer sou eu. E é isso que a gente está querendo dizer, gente. É claro que é um papel também, né? Da defesa da proteção, da questão dessa instituição, né? Do comércio, né? Da questão do shopping center, né? No geral, porque essa obrigatoriedade está vindo passada, eu tinha feito mais pesquisa, que ela está vindo em vários estados, esses projetos de lei já existem. E aí, claro, bacana, mas isso daí a gente não quer dizer que não é uma atitude que deveria ser feita. Na verdade, deve. Só que o que a gente fica impactado é que as pessoas deixam para discutir determinados assuntos, no caso da saúde mental, e quando acontece alguma cagada. E aí, quando acontece alguma cagada, porra, beleza, essa iniciativa porra, bicho, mas tem uma iniciativa mais importante ainda, que é o quê? Pô, é eu tratar, fiscalizar, ver como é que está a rede de apoio, a rede de saúde mental para acolher essas pessoas, entendeu? Porque elas não vão deixar de se matar porque tem a rede lá. Talvez elas parem de se matar dentro de shopping centers. Será que a gente, quando aciona só a implementação de telas para evitar esses suicídios, a gente, pô, beleza essa atitude, mas a gente tem que vir com um projeto de lei e os responsáveis, os políticos, a administração, o poder executivo tem que vir com o trabalho de quê? Amparar a sociedade, as pessoas que precisam, ou seja, aqui a gente não está falando que é uma medida ruim. Pô, beleza, a medida é boa, mas a gente precisa de outras medidas que são mais importantes ainda, que a gente tem que dar maior prioridade ainda. Então, o que assusta a gente? Assusta a gente verificar que pessoas que têm o poder e que devem fazer, elas propagam o quê? Elas propagam nas mídias e o quê? Uma atitude pequena, que na verdade precisa de outras maiores que eles já deveriam ter feito. Ó,
há muito tempo. E aí, o que, que a gente para pensar? Que a gente tem uma inefetividade da administração pública, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. E aí é isso que a gente tem que inverter e focar para resolver isso. Porque fica parecendo o quê? Que como se colocasse as redes e acabar os suicídios. Não vai acabar, gente. Porque o problema está aí. Vocês estão querendo só tapar um sol com a peneira. E não vai tapar o sol com a peneira. A gente tem que trabalhar no suporte de ter o melhor atendimento dessas pessoas, de terem vagas, de diminuir esse prazo de 2 meses e pouco de atendimento da pessoa que está precisando do psiquiatra. Porque, como já foi colocado aqui, já pensou demorar 2 meses e pouco, sendo que uma semana, 2 já se mataram no local, assim, aberto, público, que chamou a atenção. Fora os locais que a gente não sabe das pessoas que se matam, entendeu? E que não vem na mídia também, entendeu? Então é isso que a gente quer falar. É uma atitude boa? É, mas a gente precisa de uma atitude mais concreta, de direitos jurídicos concretos, imediatos, entendeu? Ai, não dá para fazer. Dá para fazer, até melhor do que ficar discutindo ainda quanto à implementação lá do... Vamos estruturar, vamos fazer o contrato, vamos fazer concurso público para contratação de psicólogos, psiquiatras, vamos aumentar a rede de apoio, vamos colocar uma infraestrutura em outros lugares que são distantes, como a gente comentou, as ilhas de Belém em geral, Potiguar. E aí vamos fazer isso. Não é questão que a gente está falando que não é boa. É boa, mas a gente precisa mais ainda. E aí precisa mais ainda no sentido não de ações paliativas desse sentido, mas ações efetivamente que venham a tratar a saúde mental de lá do início, da onde precisa tratar. E, doutor, eu acho que teve uma posição da Flor. Sim, a Flor comentou sobre uma das consequências, né? Eu ia colocar isso, mas antes de colocar, só avisar, Márcia, você não chegou tarde, você chegou na hora. Aproveita, curte, compartilha, a live vai ficar salva e você pode assistir depois todinha ela nas nossas redes sociais. Mas ela comentou uma das possíveis consequências, né, quando a gente tem todo esse cenário, que também não deixa de ser uma espécie de pandemia, né, uma pandemia social, podemos pensar assim, que acaba recaindo naqueles mais vulneráveis, né, da sociedade, que seriam as nossas crianças e adolescentes, porque acabam sofrendo a violência, muitas vezes, desses pais que já sofrem essa violência também simbólica, essa violência social, né, essa violência, enfim, que afeta, né, diretamente as relações sociais e fazem com que dentro de casa as relações, os vínculos acabem ficando muito mais fragilizados, né? E aí, sem dúvida, os que já são vulneráveis por natureza, né, que são as nossas crianças e adolescentes, acabam ficando mais desprotegidos ainda. E como eu falei já aqui, se elas procuram também esse atendimento, elas vão ter uma dificuldade muito grande, porque infelizmente em Belém nós temos ainda poucos equipamentos que de fato façam esse acolhimento e esse atendimento de crianças e adolescentes com algum tipo, né, de consequência, de transtorno ou de comorbidade em saúde mental, porque nós só temos na verdade, equipamento, que é o CAPVI, né? Então, é muito difícil, de fato, para quem tem crianças e adolescentes com alguma síndrome, né, com alguma deficiência mental, ela vai, infelizmente, enfrentar muitas dificuldades para garantir esse atendimento, né, do seu filho, da sua filha, seja ele criança, seja ela ou ele adolescente. Mas eu acredito, e aí a gente já está, doutor Manuel, né, nos nossos últimos 8 minutos, né, e aí eu já peço o senhor começar a colocar as suas considerações para a gente também, né, deixar aí refletir um pouco, respirar, a gente vai ficar compartilhado e eu espero que realmente essa mensagem chegue nas pessoas que mais precisam. Vocês podem compartilhar, podem curtir, podem assistir novamente, podem baixar, para que, quem sabe, como eu falei, daqui a um tempo a gente tem um cenário muito melhor, mas mais do que isso, que a gente consiga com que esse debate chegue nas pessoas que têm o poder, né, de fazer alguma diferença e propor, de fato, algum projeto real. Então, doutor Manuel, as suas considerações, por favor. Olha, gente, eu quero agradecer a participação de todo mundo, quero agradecer ao doutor João Jorge, ele é sensacional, e eu
Vamos conversar com ele. Ele é meu amigo pessoal, amigo de vida, amigo de luta aí. De vez em quando a gente se atraca porque as opiniões são diferentes, mas aí depois a gente consegue, porque são diferentes os meios, mas os fins acabam chegando ao mesmo ponto. E aí eu quero agradecer ele, agradecer todo mundo que disponibilizou o seu tempo de estar aqui. E aí, como eu falei, nós falamos, na verdade, que a intenção não é de formatar uma questão de que não foi uma atitude boa, sim foi, mas a gente tem necessidades e interesses específicos muito mais necessários e urgentes, e isso precisa ser debatido. E é colocar para vocês, galera, é aquele grilozinho na orelha de ficar perturbando mesmo de quem tem o poder e deve fazer a diferença, entendeu? Tipo assim, não, olha, maravilhoso, muito bom o seu projeto, mas cadê o nosso... Seria também pertinente, muito bom, um projeto de fiscalização, de estruturação, porque como o próprio doutor João Jorge falou, a única estrutura que a gente tem para atendimento de crianças e adolescentes é um único local, gente. Vocês já pensaram para atender toda essa demanda que existe na região de Belém? Então é muito grande. E aí, poxa, será que não seria bom também eu publicar na minha rede social, eu como uma autoridade política, como uma autoridade do Poder Executivo, da saúde, colocar, olha, gente, eu entrei com um pedido, eu vou conseguir recursos para implementar uma nova estrutura de atendimento à criança ou adolescente no bairro tal, nessa região tal. Não consegui para a instalação de 5, mas eu consegui para 2, e a gente vai colocar em pontos específicos. É trazer para vocês essa necessidade da gente integrar esse pensamento de acionar essas pessoas nisso, sabe? Seria aquele nosso pensamento crítico de exigir mais, de pedir mais do que exigir a postura dele na realização dessas atitudes, desses projetos, dessas ações, que necessariamente são bem mais importantes e exigentes, porque mesmo eles vão conseguir a publicidade que eles querem, porque eles vão ter duas artes, a arte da rede, da implementação da rede, e vão ter a arte também da implementação de uma nova estrutura para atendimento daquelas pessoas que precisam. Quero mandar um abraço aí para o pastor Walter Vieira, saudade. Gente, uma pessoa muito especial na minha vida, que eu aprendi muito, viu? Grande abraço, pastor. E é isso, quero agradecer vocês. Ó, a live vai ficar aí gravada. Quero desejar uma boa noite. Quem quiser trocar umas figurinhas, algumas ideias, alguns assuntos, a gente está aí disponível, né, doutor João Jorge? E aí a gente passa umas orientações, se precisar. Eu na área jurídica, o doutor Jorge na área, ele é especialista, também é o jurídico, né? O cara é formado em direito, é psicólogo, então... E aí a gente está aí para debater outros assuntos e, se for o caso, ir junto lá, pressionar a galera. Mano, não quero só o dia tal, quero mais coisa aí também. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigado. Antes de finalizar, né, Márcia, a situação psicológica das pessoas responsáveis pela segurança pública é uma situação muito delicada. Na verdade, a gente precisa, como a gente falou durante toda a live, né, fazer o investimento necessário em relação à prevenção e ao cuidado, né, dos profissionais, daqueles que também cuidam, cuidar dos cuidadores. Né? A gente levantou, né, essas questões aqui, não só dos profissionais que atuam na área da saúde, mas também dos profissionais que atuam na área da assistência social, da segurança pública, todos esses serviços que a gente considera serviços de ponta, né? São serviços que estão ali no dia a dia mesmo com o cidadão, com a cidadã, né? No cara a cara, aquele que atende, aquele que recebe a primeira, né, primeiro baque, né, daquela demanda. E aí, de fato, a gente sabe que, infelizmente, nos últimos anos, a gente não teve os investimentos necessários nessas políticas públicas. Muito pelo contrário, houve um desinvestimento, né? Ou um não investimento, ou um corte, né, nos orçamentos públicos em relação a uma série de políticas públicas e que impactou não apenas nessas pessoas, nesses trabalhadores e trabalhadoras, mas também na sociedade como um todo, né? Então, nós estamos vendo aí, nós já estamos, na verdade, sofrendo as consequências desse desinvestimento, né? E aí, só para fazer uma reflexão, acreditar também, e aí por isso que é importante, a gente sabe que esse momento esse ano eleitoral vai ser muito difícil, por uma série de questões, a gente vai fazer isso numa outra live, com certeza, né, que o tema vai ser esse. Mas acreditar em salvadores, seja de A, de B, de C, de D,
também não vai ser a solução, porque qualquer um que chegue, mesmo que queira trabalhar, mesmo que tenha experiência, mesmo que conheça, vai enfrentar todo esse descaso, todo esse sucateamento desses últimos anos, né? E enfrentando ainda por cima uma questão também de ajustes econômicos necessários, uma crise mundial, está tendo guerra, né? Os países em guerra também econômica, a questão do petróleo, enfim, entre outras doenças que estão surgindo, o protecionismo, barreiras econômicas, uma série de questões que precisam também ser pensadas. Mas, sem dúvida, a gente tem que, como né, Manuel falou, e eu também acredito, tentar unir as nossas forças, porque eu acredito, e isso aí não é uma frase clichê, que juntos nós somos mais fortes. Né? Você pode ser mas você pode ser uma semente que vai florescer e vai conseguir chegar em outros locais. E o ideal é que isso aconteça, que essa live possa ser uma semente, que ela possa plantar ideias e elas possam né, florescer e chegar principalmente naqueles que estão mais distantes de nós. E para finalizar, eu não poderia deixar de pensar, de fazer uma pequena reflexão, que assim, o cenário é difícil, o cenário é pandêmico, mas não é o fim, né? Muito pelo contrário. Na verdade, esse é o momento da gente poder lutar, né? Como eu sempre falo, quando eu termino as minhas frases, né, no dia a dia, quando eu posto alguma coisa do trabalho, alguma coisa assim, eu falo assim, a luta é diária, mas nós seguimos lutando, né? Então, basicamente é isso. Não deixe de buscar atendimento. Se você está em sofrimento mental, se você conhece alguém que está, né, oriente essa pessoa a buscar o atendimento. Nós temos, com toda a dificuldade, mas nós temos os atendimentos, você sempre vai ser acolhido né, nos CAPs, os acolhimentos acontecem de segunda a sexta, no horário comercial. Você pode procurar agendar atendimentos psicológicos nas universidades. Todas as universidades aqui de Belém que têm o curso de psicologia oferecem esse atendimento gratuito, que você pode estar procurando, pode estar iniciando. Eu sei que às vezes a gente ainda tem um preconceito com a nossa saúde mental, um preconceito com o nosso autocuidado, mas a gente precisa cuidar da gente, né? Não vamos ficar esperando uma tela ou esperando que o poder público, o Estado faça alguma coisa. Vamos fazer a gente por nós mesmos, né? E procurar esse atendimento. Se você tem um plano de saúde, tente acionar pelo seu plano de saúde. E, enfim, ou se tiver um dinheirinho ali, ao invés de repente gastar com alguma coisa, economiza um pouquinho, guarda, faz uma consulta. Né? Nós temos algumas clínicas particulares hoje com preços mais populares, com preços mais acessíveis, algumas franquias que oferecem um preço, né, um valor único para algumas consultas. Então, não deixe de buscar né, a atenção e acreditar que tudo é perdido. Não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui debatendo, questionando né, e trazendo algumas reflexões, mas numa perspectiva justamente de mobilizar as pessoas para a ação e não imobilizar e deixá-las né, mais paralisadas do que nós já estamos. Muito pelo contrário, nós queremos nos mobilizar e enfrentar tudo isso que está acontecendo. E, como o Manuel também falou, qualquer dúvida, estamos aí, pode mandar um direct, né? A gente faz muita coisa ao longo do ano, seja pela comissão da diversidade, seja pela OAB de modo geral, seja nos comitês, né, que eu faço parte, eu estou em 3 comitês né, estaduais, debatendo uma série de coisas, né, tanto de violência sexual, de enfrentamento ao tráfico e ao trabalho escravo, a questão do combate à LGBTQI-fobia, enfim. Além também do nosso trabalho pessoal, né, que a gente faz, né, muitas vezes de forma voluntária, no meu trabalho institucional, na minha vida profissional, nos nossos trabalhos, né, professor Manuel, dentro das nossas aulas com os nossos alunos, levando um pouquinho também da nossa mensagem, e também não poderia deixar de faltar e falar por meio desse contato virtual, que é uma forma que, querendo ou não, esse momento acabou, né, essa pandemia acabou nos levando, eu espero que sirva de algo positivo para a gente continuar se comunicando e falando. O importante é a gente dialogar sempre, mesmo com opiniões diferentes. Então foi muito bom. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos que estiveram até aqui agora, né? Pessoas que deixaram abraços, os comentários, enfim.
Obrigado mesmo, e eu espero que a gente possa fazer mais, né, lives, traga mais debates aí. Como a gente falou, esse é um ano eleitoral e a gente vai precisar conversar muito sobre tudo. Muito obrigado, um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, galera.